Senhores, bem-vindos. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou defensor público do Estado de São Paulo e tenho o prazer de estar aqui para falar um pouco sobre política criminal, especificamente sobre o abolicionismo e as críticas do direito penal redutor. Falar sobre política criminal é sempre uma conversa cheia de reflexões, afinal de contas estamos discutindo para que serve o poder punitivo, para que serve a pena, o que queremos quando prendemos alguém, quando é imposta uma pena restritiva de direitos, qual é o objetivo, enfim, da criminalização, da punição, e certamente ninguém tem uma resposta pronta, tampouco uma resposta definitiva, não é? Senão ela já teria sido implantada. No entanto, são várias as propostas, as teorias, e dentre elas destacamos o trato com a perspectiva abolicionista e também aqui a crítica do direito penal redutor. O abolicionismo, ele parte da premissa que o direito penal deveria ser, de uma vez, como o próprio nome permite concluir, abolido, extinto. Por quê? Porque ele não teria nenhuma função positiva. Parte-se da premissa que outras soluções, que não a solução penal, seriam mais eficazes para o controle da violência, muito mais racionais e também humanas. Dentre os autores que se destacam sob a pregação abolicionista, sempre é mencionada a obra de Luke Hussmann, Penas Perdidas. Essa obra traz uma metáfora da qual eu parto, que é a metáfora da República de Estudantes, para tentar tratar e concretizar um pouco mais a perda, não é? O pouco rendimento da proposta penal diante de outras propostas de solução de conflito. A ideia é mais ou menos a seguinte: imagina uma república de estudantes em que um deles resolve destruir o aparelho de televisão que serve a todos. Imagina então uma república, não é, com uma TV apenas, e um deles vai lá e destrói a TV. Os demais estudantes vão conversar sobre qual a medida adequada a ser tomada com esse estudante aí, não é, que praticou essa violência, essa destruição. O primeiro estudante propõe uma resposta penal. Eu acho que nós deveríamos cercá-lo, não é? Bater, machucar e pôr ele para fora da República, porque é isso que ele merece, não é? Outros estudantes discordam. Um deles já vira e fala: olha, eu acho que isso não adianta, afinal de contas, se a gente coloca esse estudante para fora, ele não vai mais ajudar, por exemplo, a dividir as despesas da República, vai ficar pior, não é? A República fica mais pesada para cada um. Um segundo estudante diz: olha, desculpa, eu não acho correto bater em pessoas, não é algo que vai me dar, não é nenhum tipo de sentimento positivo ver alguém sofrer, ver alguém sangrar, não é? Eu não consigo entender onde está a bondade ou a justiça, não é, em se agredir alguém. Eu não fui educado assim, não são os meus valores, tal. Acho que podemos encontrar então uma outra solução. Um segundo estudante propõe a reparação. Acho que deveríamos então nos dirigir a esse colega aí que perdeu, não se sabe por que praticou essa violência, e deveríamos impor a reparação do dano. Ele deve reparar, ele deve pagar a televisão. Afinal de contas, em primeiro, nós teremos a televisão de volta, coisa que apenas espancando o sujeito, colocando ele para fora, nós não íamos alcançar. Segundo, ele vai ter algum tipo de sofrimento, claro, afinal de contas, ele vai estar trabalhando, não é? E gastando o seu dinheiro, o seu esforço com a TV e não com um prazer aí, não é? Isolado dele. E por fim, nós continuamos com ele aqui, útil, não é? Trabalhando para o bem da República. Um terceiro propõe: eu não acho que nós precisamos forçá-lo a reparar a televisão. Afinal de contas, nós conseguimos dar conta, não é? Se todo mundo der um pouquinho, tal, a gente consegue comprar uma outra televisão, parcela, isso, aquilo, a gente consegue. A questão é, isso não dá para acontecer toda hora, né? Então a gente tem que entender
o que está acontecendo com ele, não é? De repente, o que o levou a tal violência, tentar ajudá-lo, né? De repente alguma coisa a ver lá com o emprego dele, com aquela relação que ele está tendo com os pais, com a família, com os amigos, etc. Talvez não é um cuidado específico com ele para que isso não volte a se repetir, porque afinal de contas esse dano nós damos conta. Um último, por fim, e outras soluções poderiam ser pensadas, ele propõe o seguinte: olha, eu acho que nós devemos tirar o foco do colega que praticou a violência e olhar um pouco para a nossa comunidade. Por que será que ele fez isso? Será que isso foi realmente aí algo, né, espontâneo, do nada, uma maldade interior? Ou será que tem a ver com o fato que ele nunca é autorizado a ver a TV? Porque nós, maioria, sempre estamos assistindo um programa diferente daquele que ele gostaria. Não é? Pois eu me lembro semana passada que ele pediu para ver o programa A, estávamos aqui, não, fica o programa B. Eu me lembro 2 dias depois, a mesma coisa. Ontem, um pouco antes dele quebrar a TV, ele também pediu para ver o programa A e não porque estávamos vendo o programa B. Bom, talvez essa opressão o tenha levado, não é, a uma reação. E como outras reações, que ele já tinha pedido conversando, ele já tinha manifestado o descontentamento e nada disso foi ouvido, ele resolveu se manifestar de uma forma mais violenta. Será que não é o nosso comportamento que está causando, não é, com a opressão esse tipo de reação? Acho que nós deveríamos perceber, estudar um pouco mais, analisar um pouco mais o comportamento da nossa comunidade. Aí eu pergunto, de todas essas soluções, qual é a melhor? É uma difícil reflexão, não é? Alguns dirão, eu acho que era melhor essa, aquela. Então eu vou mudar a pergunta. De todas as propostas, qual é, evidentemente, a mais estúpida? Qual é a pior? Qual é a irracional? Qual é aquela que não faz o menor sentido? E a resposta, aí sim, parece óbvia. Não é fácil chegar na melhor solução, mas é muito fácil chegar na pior. A pior é a penal. E é curioso como nós insistimos na resposta penal há 2.000 anos, há 3.000 anos. E ela não funciona. E ela continua gerando violência, e ela continua gerando irracionalidade, e ela continua provocando o comportamento desumano, normalizando a violência, não é? E todos insistem, não é, na resposta penal. Então, essa é a premissa do raciocínio abolicionista. Nós temos diversas formas de solucionar o conflito, muitas podem ser experimentadas e nós insistimos em uma que é, evidentemente, a pior, a menos frutífera. E nós podemos falar muito mais do direito penal. Nós poderíamos lembrar o tanto que o direito penal é seletivo, não é? O tanto que ele é criminógeno, o tanto que ele é estigmatizante, o tanto seletivo. O que eu quero dizer com seletividade? Nós sabemos a quem o direito penal costuma se dirigir. Nós sabemos quem são os suspeitos de sempre, não é? Eu costumo até me usar de exemplo. Eu tive uma vida muito fácil proporcionada pelos meus pais. Eu sou um filhinho de papai típico. Quantas vezes eu fui revistado na vida? Nunca. Nunca me jogaram numa parede e foram procurando, não é, no meu corpo e nos meus bolsos algo ilícito. Provavelmente não serei. Não é? Vez que, ora, não é, tenho um título de defensor público, não é? Uma autoridade pública. Não é? Então, que curioso. Ainda que eu carregasse comigo uma porção de droga no bolso, desde os 10 anos de idade, né? Digamos que eu tivesse colocado uma porção de droga no bolso aos 10 anos de idade, e estaria aqui ainda, no meu bolso. Eu não seria um criminoso aos olhos do sistema de justiça. Por quê? Porque ninguém quer saber se eu sou criminoso, não é? Ninguém vem procurar, porque o sistema ele é direcionado, ele sabe quem ele vai procurar. Basta a reflexão, onde são feitas batidas policiais, onde pessoas são encostadas na parede, onde elas são revistadas. Não é? Elas são revistadas na porta dos grandes prédios e grandes restaurantes, dos grandes centros comerciais.
Os senhores conseguem imaginar a polícia fazendo uma batida na frente de um grande restaurante 5 estrelas, numa avenida como a Berrini, numa avenida como a Avenida Paulista, aqui em São Paulo? Os executivos lá com a mãozinha né, de terno, com a mãozinha na parede, tomando revista? Não, não, não é? Porque, afinal de contas, sabemos que ricos não usam droga, não é? Não. É porque o direito penal é seletivo. Não é? O direito penal é seletivo. E ele é seletivo em todas as suas instâncias. Ele é seletivo no momento da elaboração da legislação. Afinal de contas, quem elabora a legislação é o detentor de poder. E o detentor de poder normaliza suas condutas e repele a conduta daquele que ele entende como um risco. Ela é seletiva na perseguição, não é, policial, na prevenção e na investigação. É só lembrar, não é, que nos concursos, não é, para a polícia são exigidas provas físicas. Não é? Nós precisamos de agentes de perseguição, não é, que saibam correr, que saibam pular, que saibam nadar. Mas talvez a mesma atenção não seja dada à matemática financeira, à economia, para pensar em crime econômico, crime financeiro. Não é? E essa mesma seletividade acaba, não é, atingindo também o sistema de justiça, o sistema de execução da pena. Então, sem dúvida, o direito penal é seletivo. Não é? Ele é seletivo e, evidentemente, partindo de uma discriminação social, de uma discriminação econômica, de uma discriminação racial, de uma discriminação... Não é? É assim que o direito penal normalmente opera. Basta pensar, não é, se parte do imenso número de crimes praticados todos os dias, quantos são investigados e em que esferas da comunidade eles são perseguidos, buscados, processados e condenados. Além de seletivo, o direito penal também é estigmatizante. Como estigmatizante? A pena, ela marca o sujeito de forma indelével, porque ele fica com os seus registros, não é? Sigilosos ou não, não é? É muito engraçado quando se fala de segredo sigiloso, não é? Os dados, quando se determina o sigilo dos antecedentes. É um segredo que só pode ser acessado por todos os membros do Judiciário, todos os membros do Ministério Público, da Defensoria e da Polícia. Não é? Eu imagino no estado de São Paulo, estamos aí perto talvez de 200, não é? Ou pelo menos 150 mil pessoas conhecendo um segredo. Há um autor brasileiro famoso, né, o Veríssimo, que diz que segredo é aquilo que você não conta para ninguém. 2 pessoas já não é segredo. 150 mil, né, me parece que o segredo está bastante prejudicado. E aí vem sempre a reflexão, não é? O mercado está preparado, quer oferecer emprego e colocação e integração para quem tem uma condenação por roubo, por estupro, por homicídio? Não. Para quem tem uma condenação por furto? Para quem tem um processo por furto? Está sobrando emprego, não está? Não, não está. Então, está faltando emprego. Você tem 10 concorrendo para uma vaga. 3 têm uma folha de antecedentes imaculada. Os outros 7 têm algum tipo de passagem policial. Quem é o dono da vaga? Esses 7 têm alguma chance? Não. Não. E aí o que acontece? Acontece desse sujeito desesperado, e quantos desses já não atendi na minha atividade profissional, não é? Que chegam lá e, doutor, isso aqui precisa tirar isso da minha vida, doutor. Porque enquanto isso estiver lá como antecedente, eu não consigo emprego, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho que conseguir um emprego honesto, não é? Eu estou passando fome, não é? Então, não. Não vamos conseguir, não é? Então, e quantas vezes eu já não ouvi o sujeito batendo na mesa e dizendo: o senhor está mandando eu voltar a praticar crime, doutor? É isso que o senhor quer? O senhor está dizendo que o único jeito de eu sobreviver é praticando crime, doutor? Não. É isso. É a ideia do direito penal como estigmatizante e como criminógeno. E nós insistimos na premissa penal. É esse o raciocínio abolicionista. O direito penal, ele ainda não pode ser racionalmente eficaz. Por quê? Porque nós partimos sempre de uma grande ficção. Que ficção? Nós
acreditamos que temos algum tipo de controle sobre o crime. Não temos. A cifra negra, a chamada cifra negra, que é o imenso contingente de crimes que não chega ao conhecimento das autoridades, ele impede qualquer tipo de controle racional do crime. Não é? Por quê? Porque 95%, 96% dos crimes não chegam ao conhecimento. Não é? É o que eu vivo perguntando a alunos na graduação. Não é? Quantas vezes aqui alguém não assinou o nome na lista de presença em nome de terceiro? Sabia que isso é crime? Quantos são investigados? Quantas pessoas chegam por dia de Miami ou de outras origens com mais de $500 na bagagem e não declaram? E quantos são investigados? Sabia que omissão de socorro é crime? Não é? Omitir socorro a criança desamparada, perdida, é crime, previsto no Código Penal. Direção embriagada, é crime. Não é? Bom, nós temos um rol de crimes. Sonegar imposto de renda, não é? Nós temos um rol imenso, muitos, e são ínfimos os que chegam ao conhecimento da autoridade. Desses que são registrados, poucos são investigados, porque o aparato policial não tem energia nem recurso para investigar. Dos que são investigados, tantos e quantos são arquivados, porque mesmo com a investigação não foi obtida a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Dos que vêm a processo, quantos não têm prescrição? Dos que vêm a processo, quantos que não terão aí a prova considerada ilícita, não vão incorrer em alguma nulidade? Dos que têm condenação, quantos realmente resultarão em condenação, em cumprimento de pena? Nós temos centenas de milhares de mandados de prisão em aberto. Então, nós achamos que estamos fazendo algum tipo de controle racional do crime. Nós não sabemos quantos ocorrem, não sabemos onde eles ocorrem, nós não sabemos qual é a verdadeiro índice de reincidência. Isso tudo nos escapa, e nos escapa forçosamente. E não é no Brasil, é no mundo, não é? Há uma passagem famosa de Christie em que ele diz, não é, que na Noruega, naquele ano, dizem que foram praticados 2.000 roubos. Ele diz, nós não sabemos se é verdade e nunca saberemos. Não é? Porque muitos não chegam ao conhecimento, outros tantos têm condenação indevida, outros. Não é? E nós insistimos na ferramenta penal. E tudo isso sem acrescentar que eu não estou ainda falando do quão desumano é o direito penal, do tanto que ele normaliza a violência em todas as suas instâncias, ele normaliza a violência dentro do estabelecimento prisional. O sujeito, ele ingressa no estabelecimento prisional e ele aprende o tanto que a lei da violência impera, o tanto que se pode coisificar, o terceiro para satisfazer uma necessidade econômica, por vezes a libido. O sistema prisional ainda normaliza a violência para quem está de fora. Parece aceitável que alguns se submetam a condições de vida absolutamente degradantes. É interessante notar, a sarna é um mal comum dentro do ambiente prisional, é comum. Não é? É comum chegar num estabelecimento prisional e verificar que muitos tantos e quantos estão lá impregnados de sarna, e o tratamento demora, porque o tratamento vai depender de uma licitação que compre, que traga, de um serviço que muitas vezes não tem funcionário, isso e aquilo. E a comunidade entende isso como normal. Não é? Eu costumo fazer uma comparação terrível, mas eu digo que se fossem cães num galpão com sarna, provavelmente muitos estariam protestando na porta do galpão, dignidade aos cães, não é? Mas não, a sociedade ela é levada a normalizar esse tipo de situação. Não, tudo bem, tem gente que merece ter sarna, tem gente que merece não ter um cuidado médico básico, tem gente que merece apanhar, tem gente que merece, não é? Ora, já ouvi em programas, na televisão,
o apresentador tranquilizando a população. Não, ele vai preso, mas fiquem tranquilos que ele vai ser abusado lá, viu? Então, esse tipo de normalização da desumanidade é íncita ao direito penal. Não é? Ela é natural no direito penal e nós insistimos nesse remédio. Vamos acabar então com o direito penal. Parece ser quase que a conclusão necessária. E há uma série de critérios, não é? Tentando buscar essa abolição. No entanto, parte da doutrina vem e critica a proposta. Por quê? Porque compreende que o abolicionismo não geraria, e aqui eu estou partindo então da crítica do direito penal redutor, não é? E por todos aqui, não é? A grande referência é a obra de Zaffaroni, né? Que a abolição do direito penal não traria a diminuição da opressão. A premissa de estudo aqui é a ideia de sociedade de consenso, sociedade de conflito. Sempre que se apregoa a ideia de que a pena vai reintegrar o sujeito à sociedade, dá a impressão que você tem uma sociedade consensual, que todos querem a mesma coisa, não é? E que tem alguém que escapou. Não, escapou, esse aqui não quis a mesma coisa. Então vamos reintegrá-lo àqueles valores que são os comuns, que todo mundo tem. Não é? Quando se diz que a pena deve prevenir o crime, a ideia de intimidar por quê? Não faça o que é errado. Quando se diz não faça o que é errado, estamos partindo da premissa de que há um consenso sobre o que é o certo. Vamos punir para fazer justiça, parte da premissa que há um consenso sobre o que é o justo. Então, a crítica parte dessa percepção, da percepção de que mesmo o abolicionismo ainda está partindo da premissa de uma sociedade de consenso, assim como tantas e quantas teorias, né, legitimadoras da pena, que ora nós não abordamos, não era aqui o objeto de análise. Mas será que vivemos mesmo em uma sociedade de consenso? Ou será que não vivemos em uma sociedade de conflito, de eterno conflito? Esse conflito pode ser um conflito de classes econômicas, pode ser um conflito, não é, entre ricos e pobres, donos dos meios de produção e aqueles que não são donos, um conflito religioso, um conflito de origem, um conflito de tradição, um conflito de puro poder, não é? Mas será que temos então um consenso ou será que temos um eterno conflito? E eterno aqui não no sentido de eterno e vamos conseguir, não. Eterno no sentido de não vamos conseguir acabar com ele. Não é? É um conflito que existe, não é? Na sociedade desde sua formação, que já teve diversos matizes mais religiosos, mais de tradição, mais relacionados com a economia, mas é um conflito. E se existe esse conflito, aqueles que são donos do poder no conflito vão oprimir aqueles que não são donos de poder. Essa é uma opressão que faz parte da vida em sociedade. Não é? E a forma mais sofisticada de opressão seria, sofisticada talvez não seja a melhor expressão, a forma mais clara e legítima, pseudo-legítima, isso, acobertada por um discurso pseudo-legitimador de opressão, agora sim, seria a penal. O dono do poder vem, não é, e consegue oprimir via pena. Ora, Gustavo, mas se é assim, vamos acabar com o direito penal. E acabar com o direito penal vai acabar com a opressão. Não, não é? Você tem muita opressão sem direito penal. É pensar na ditadura no Brasil. Pessoas eram apanhadas no meio da rua, não é? Eram levadas para porões onde eram eletrocutadas, onde eram cortadas, onde eram torturadas das mais várias espécies. Isso era opressão. E era opressão sem direito penal. Não é? Então, pode ser que a opressão seja um dado posto. A pena é uma forma de opressão, mas a opressão sem o direito penal, e aí nós dissociamos, não é? A ideia de que o direito penal, ele quer impor pena, não é? E realmente não há
por que acreditar que o direito penal quer impor pena? Não. O direito penal pode ser concebido aqui, sim, como instrumento redutor. A ideia de que o direito penal pode ser o filtro, um dique que segure a opressão, não é? Em especial, se implantada, se construída uma mentalidade contra-seletiva. Explico. A opressão vem. Ela vem de qualquer jeito. Ela vem via penal, com o discurso pseudo-legitimador, ou ela vem via emergência de segurança, pegando pessoas e jogando nos porões, ou ela vem via massacre econômico, ou ela vem, não é? Pois o direito penal pode ser um filtro, o direito penal pode ser um redutor dessa violência, na medida em que só se pode privar a liberdade mediante anterior previsão legal. Só se pode privar a liberdade mediante anterior devido processo legal. Só se pode privar a liberdade se demonstrados dolo ou culpa. Só se pode. Então, o direito penal poderia funcionar, não é, como um filtro, porque sem esse filtro, a pancada, não é, a opressão, a violência desceria, não é, de cima para baixo, sem nenhum tipo de reserva. Como seria essa mentalidade contra-seletiva? Não é? A ideia de que o sistema de justiça penal poderia exercer esse filtro, compreendendo que aqueles que são, desde logo, mais vulneráveis à criminalização primária, merecem uma maior proteção do sistema de justiça penal. Aqueles que são os alvos de sempre, os suspeitos de sempre, o sistema reconhece essa vulnerabilidade, desde logo, essa vulnerabilidade antecipada do sujeito diante da persecução penal e a compensa no momento do julgamento. E vice-versa, não é? E aí a questão do vice-versa também é uma belíssima discussão. Mas até que ponto aquele que não tem nada de vulnerável, aquele que não é o alvo preferido do sistema penal, aquele que não é o buscado, o suspeito de sempre, até que ponto que ele poderia ser tratado então, e essa é uma construção bastante polêmica, mas até que ponto que ele não poderia ser tratado de forma ainda mais rigorosa pelo sistema penal, não é? Fazendo esse papel contra-seletivo. Me permitam tentar concretizar essa ideia. Quanto de esforço eu tenho que fazer para conseguir ser alvo do sistema penal? Se eu caminho, não é, de terninho, todo emperiquetado, com meu carro, numa grande avenida, com droga no bolso, quanto de vulnerabilidade, no caso concreto, ao sistema penal, eu carrego? Quase nenhuma. A chance de eu ser apanhado é quase zero, para não dizer zero. Se eu estiver sem carro, estou caminhando na calçada, de terninho, quase zero. Se eu estiver com o pacotinho de maconha na minha mão, segurando aqui dentro, qual a chance de um policial parar e falar, abre a mão? Quase zero. Então, olha o tanto que eu tenho que me esforçar para conseguir ser alvo, não é, do sistema. Se eu tiver com o pacotinho segurando na metade, qual a chance? Se eu tiver com um cigarro de maconha formado, se eu estiver balançando o cigarro, se eu assoprar fumaça na cara do policial, tá bem? Então, percebam o tanto de esforço que eu preciso fazer para conseguir ser alvo. Talvez se eu assoprar fumaça, não é? na direção de um policial, eu consiga, não é, ser alvo. E um outro sujeito, maltrapilho, mal vestido, não é? Desde logo, não é? Excluído ali de toda a verve consumista que circunda esse ambiente.
qual a chance dele ser abordado? Imensa. Imensa, até porque todos cobram, né? Aborda. Vamos ver se assim ele se sente incomodado e não sai daqui. Então ficam todos torcendo para que ele seja abordado, todos incentivando que ele seja abordado. Ainda que ele não tenha nada, pelo menos ele se incomoda e quem sabe ele não sai daqui. Então, ele tem imensa vulnerabilidade. Ele não precisa fazer quase nenhum esforço. O esforço dele pode ser pequenininho. Então, de repente, a carga de reprovação, a carga, não é, de censura, ela pode ser, sim, levada por esse instrumento contraseletivo que é a apreciação da vulnerabilidade penal no caso concreto. Quanto maior o esforço necessário para receber a atenção do direito penal, maior seria a carga penal. E quanto menor o esforço, por ser maior a vulnerabilidade desde logo, menor poderia ser a carga penal. Mas então eu insisto na carga para tentar fazer esse esforço contraseletivo, para tentar fazer esse esforço de proteção àquele que é desde logo vulnerável diante do poder econômico, do poder político, dentro de uma sociedade de conflito. Por quê? Porque se eu não tiver esse mínimo limite, esse mínimo filtro penal, a violência desceria, na forma bárbara, que tantas vezes hoje ainda desce, mas que eu faço uma ilustração aqui com o que foi feito, por exemplo, aí nos anos da ditadura militar no Brasil. Então, em que você não tinha o direito penal não admitia a tortura. Não, era a tortura que era usada, a revelia da previsão legal. Então, aquilo era opressão sem filtro. E eu preciso do direito penal exatamente para ter esse papel redutor, esse papel de filtro. É um bom argumento? É um argumento convincente? É um argumento suficiente? É uma belíssima reflexão. Reflexão, que era o objetivo realmente de nossa exposição. Espero que tenhamos contribuído para essa reflexão. Foi um imenso prazer ter sido merecedor da atenção dos senhores. Muito obrigado e até uma próxima.